Cantando a verdade da cruz. Cantando desse jeito. Eles cantam demais, não cantam não? Meu Deus do céu. Eu sou suspeito porque é minha cunhada e o Gui. Glória a Deus. Mas cantando as verdades do Senhor, que é o mais importante. E o Guilherme canta demais. O Guilherme quase canta tanto quanto você. Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo de número 32. Diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia. Nosso desafio, o meu desafio hoje aqui é falar sobre culpa, mas não sobre o efeito da culpa, porque eu tenho certeza de que se você é de carne e osso, você sabe bem do que eu estou falando. Não há outra coisa que gere mais angústia e mais prejuízo emocional numa pessoa do que caminhar com a culpa. Lidar com o fato de que você fez o que não deveria ter feito e que agora você precisa encarar essas consequências. Quando você tem um pouco mais de maturidade e percebe que você precisa resolver logo essa questão, você se livra disso. Quando de maneira imatura você não faz isso e começa a caminhar com essa culpa, isso vai te esmagando, te definhando, vai tirando todas as suas alegrias e vai, a pior de todas as coisas, abrindo uma enorme brecha para que o diabo possa comandar a sua mente, te influenciar, te torturar e te fazer uma vítima. Poucas coisas nessa vida fazem tão mal quanto a culpa. A culpa é o carrasco da consciência que com um chicote impiedoso atormenta aquele que ainda não teve um encontro com o amor perdoador de Jesus Cristo. Mas a boa notícia do Evangelho é que o amor perdoador de Jesus Cristo está aqui nessa noite e vai ao encontro das suas culpas e te libertar de uma vez por todas. É verdade que há também pessoas que sentem culpa sem de fato terem feito nada. Uma culpa que vem na consciência e acaba se tornando um hábito, e você vai se aprisionando àquilo, e aquilo vira uma maneira de viver. De modo que quando você faz alguma coisa, se você for entender mesmo o motivo do que você está fazendo, é na verdade só culpa. E uma culpa que nem tem fundamento. Esse caso, ou o caso em que você se deu conta do que você fez, e mesmo que ainda muito timidamente reconhece que você sim foi o culpado, todos esses casos precisam ter um encontro com Jesus. Independente se a sua culpa está relacionada a uma atitude sua do passado, ou uma certeza que te veio à mente no momento em que o Evangelho te foi exposto, porque a notícia do Evangelho é a melhor notícia que você podia ouvir, mas ela começa com a pior notícia que você podia ouvir. Sim, você é culpado, você não é inocente do pecado. Porque você não é pecador só pelo que você fez. Eu e você somos pecadores porque nascemos pecadores. E você não pode fingir inocência diante do Santo, 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 porque Ele sim é perfeito e Ele é santo. Mas a notícia do Evangelho não para por aí. Ela começa te dizendo que você é culpado, mas ela termina te dizendo que Jesus Cristo pagou o preço da sua culpa. E você não precisa mais conviver, porque o Senhor agora não é mais o seu algoz por causa da sua natureza pecadora, mas o seu Pai, a quem você pode recorrer para que Ele te liberte de uma vez por todas. O amor de Cristo absorve a culpa.
E ao absorver a culpa, Jesus não pode simplesmente vir aqui enquanto Deus humano e viver a vida e depois voltar para o céu. Ele precisa assumir a sentença que era minha e sua, e por isso Jesus vai para a cruz. Jesus não vai para a cruz simplesmente por maneira protocolar, ou como dizem por aí, porque ele enfrentou o sistema, ou porque ele enfrentou religiosos. Jesus vai para a cruz porque ele assume o seu lugar, é a sua cruz, a minha cruz. Esse era o nosso lugar. E para que a sentença seja cobrada, para que não haja desbalanço no universo, para que Deus, o Deus que é imutável, cumpra o que Ele mesmo prometeu, a alma que pecar, essa morrerá, Jesus morre no seu lugar. E não tem nada mais desconfortável do que lidar com o fato de que uma pessoa inocente está pagando o preço dos nossos erros. Eu falo muito da paternidade porque é o assunto que mais me ensina sobre Deus. E sempre que eu penso nas decisões do dia a dia, na minha conduta de santidade, retidão, me vem a voz do pastor Eros no dia do meu casamento na minha cabeça, que ele pregou Colossenses 3, e ele disse que as suas decisões vão reverberar, derramar sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E quando eu penso nisso, eu falo, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço porque eu quero permanecer em santidade com o Senhor. Não porque eu sou legalzinho, porque eu sou dos piores. Horrível, é só conviver que você vai saber que é. Mas porque aí eu lembro que é horrível imaginar a ideia de que os meus filhos e a minha esposa paguem o preço dos meus erros. Mas ainda que isso acontecesse, os meus filhos e minha esposa, por mais que os meus filhos sejam fofinhos, delícia, gostosos, também são de natureza pecadora, são pecadores. Ainda assim, não são totalmente inocentes, mas Jesus, perfeitamente santo, completamente inocente, pagou o preço do meu e do seu pecado, sem merecer, sem uma única falha, ele subiu naquela cruz. O amor de Cristo absorve a culpa. O amor de Cristo redefine a nossa identidade. Porque você não pode mais ser a mesma pessoa depois de saber quem é Jesus e o que Ele fez por você. E é exatamente por isso que quando Jesus vai cumprir o seu ministério, lá no capítulo 2 de Lucas, Jesus estava sendo batizado. E o texto diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Batismo ali, dentre muitas coisas, simboliza também uma mistura. Significa que Jesus se misturou conosco, com o povo que estava sendo batizado. Mas não foi acidental, foi intencional. E ao se misturar com o povo, ao ser um com o povo ali, batizado com aquele povo, ao sair das águas, Jesus ouve do céu a voz do Pai que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas você se esqueceu de que Jesus estava misturado com a gente. Então ele faz isso para que caia também sobre nós, em nome dele, a voz de Deus que diz: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus do céu, quando diz a identidade de Jesus, o Filho amado, se nós que cremos estivermos neles, estamos recebendo essa identidade junto com ele, de filhos amados de Deus, em quem o Pai encontra prazer. Mas como Deus pode encontrar prazer em mim, sendo que eu sou quem eu sou? Como Deus pode encontrar prazer em mim, sendo que eu fiz o que eu fiz? Se a culpa não me deixa, a minha consciência continua pesada. E aí concluímos dizendo que a culpa, aliás, a redefinição de identidade, ela te coloca no novo patamar. E aquilo que um dia foi culpa, agora se transforma em responsabilidade. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas, embora frequentemente a gente confunda. Você não tem culpa do que fizeram com você, mas você tem a responsabilidade de juntar os cacos e diante do Senhor se reconstruir. Você não tem culpa das coisas que te afetaram, do ambiente que você nasceu, do desprezo que você recebeu, do abandono que você recebeu. Você não tem culpa daquela coisa que fizeram para você, mas por causa da cruz de Cristo e dessa sua nova identidade, você tem responsabilidade de levantar, tomar a sua cruz e seguir o Mestre para um lugar de paz, de abundância, para uma terra que emana leite e mel, porque esse caminho foi traçado, foi aberto de uma vez por todas pelo nosso Senhor. E Jesus então nos conduz a um lugar de
responsabilidade. Porque se fosse só a responsabilidade, a gente ia arrumar um jeito de estragar tudo de novo. A gente consegue, a gente é criativo. Se ele tivesse, resolvi o problema, toma aqui a chave, está na sua mão, resolve agora, você ia arrumar um jeito de quebrar de novo. Eu sei que eu ia. Então ele fala assim, toma aqui a chave, está na sua mão, mas agora eu estou contigo. Agora eu e você somos um. E não é pela imitação, mas pela minha manifestação, o Senhor diz. A manifestação do Senhor em nós é que nós andamos com Ele, somos coparticipantes da natureza divina. Ele divide a sua santa natureza conosco para nos definir, absorver a nossa culpa, redefinir a nossa identidade e nos dar um novo caminho onde Ele é responsável conosco por uma vida de abundância, uma vida de paz. Aleluia. O amor de Cristo absorve a culpa, redefine a nossa identidade, cria a oportunidade e te corresponsabiliza pelos próximos passos. E para fechar, um texto da palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, que sempre me prende. Versículo 13 em diante. A gente já voltou com o trecho? Isso. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões foram perdoadas em Cristo Jesus. Todas. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Antigamente, quando uma pessoa devia a outra, havia um documento que é chamado de escrita de dívida. Então, quando você ficava devendo para alguém, alguém escrevia aquilo ali e dizia: você me deve. E isso ficava com a pessoa na mão. Você assinava aquilo como reconhecimento da culpa e ficava com a pessoa a quem você devia. E se você não pagasse, no momento da sua condenação, você seria colocado em execução, e aquela escrita de dívida estaria do lado ali, apontando para o motivo da sua condenação, dizendo: você morreu por causa disso. E Jesus, quando morre na cruz que era minha, na cruz que era sua, a escrita de dívida estava lá: Ricardo, culpado de ser pecador. Estava o seu nome, culpado de ser pecador. E Jesus então olha para aquela cruz, e todo mundo parado ali para assistir o espetáculo da sua condenação, da justa condenação. Jesus rompe com o decoro celestial. Tem um escritor que fala isso. Um Deus que é indecoroso, que tem a audácia de morrer por um pecador, rompe com o decoro celestial e tira da cruz eu e você de maneira simbólica. Sobe naquele lugar, toma aquela escrita de dívida e rasga de uma vez por todas, porque você e eu agora não somos mais culpados. A culpa não nos define mais, e Ele faz disso um espetáculo público, para que você possa caminhar com a consciência tranquila, não porque você conseguiu criar um truque mental e fazer de conta que não é contigo, não porque a sua psicologia é bem resolvida, não porque você fez muitos anos de terapia, mas porque a sua dívida cósmica foi paga pelo dono do universo. O único que poderia cumprir e cobrar de você essa dívida te perdoou de maneira pública e espetacular, para que você possa caminhar como filho e filha amada de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te liberte nessa noite de toda a culpa, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.